Bom, assim, explicações nós temos, mas é sempre difícil você colocar algo com tão pouco tempo de trabalho. Por isso que no último sábado eu dizia a vocês, foi só um bom resultado e nada além disso. Nós teremos muito trabalho ainda pela frente, para que cheguemos aonde nós queremos. A equipe adversária fez a última partida uma semana atrás e se preparou ao longo de toda a semana para nos enfrentar no dia de hoje. Nós, ao contrário, tivemos que jogar um jogo importantíssimo do Campeonato Brasileiro, até pelo nosso momento na tabela, muito difícil, há 2 dias e meio atrás. Então, assim, tem, tem o lado lógico das coisas e tem, naturalmente, os anseios de todos nós. Eu tenho que ter consciência que, sempre que possa, colocar a equipe mais descansada possível em campo. Nem sempre, eu poderei ter essa condição. Por quê? Porque a importância de cada partida ela é muito grande. Nós estávamos na tabela numa situação complicada e ainda continuamos. Fizemos uma partida onde poderíamos sim ter tido talvez um outro rendimento se tivéssemos uma equipe com mais energia, um pouco diferente. Mas como que eu vou mudar por completo uma escalação num momento como esse, decisivo, importante, onde nós precisamos pontuar? Então, nós temos que ter essa consciência. Dentro do possível e pelas necessidades, nós faremos. Em muitos momentos, nós teremos que ter uma equipe com um certo desgaste. Só que nós temos que encontrar um caminho onde nós tenhamos um pouco mais a bola, valorizemos um pouco mais, com a posse, nós possamos fazer o nosso time também descansar trabalhando bola. Eu acho que isso tudo aí é um aspecto que só melhorará daqui a algum tempo para chegar dentro daquilo que eu imagine ser o melhor para uma equipe. É justamente para que nós não víssemos o que nós vimos, a posse de bola da equipe adversária. Então nós tentamos preencher um pouco mais o nosso meio. E o Bidon, na minha concepção, não é um volante. Me desculpem, mas o Bidon tem todas as características também de um meia, como o Coronado. Coronado aos poucos vai ganhando um espaço. Mas a intenção principal é que tivéssemos um preenchimento um pouco maior. E tendo um meio um pouco mais forte, nós pudéssemos igualar a boa troca de passes da equipe adversária, que tem muita paciência para jogar. E estava totalmente recomposta, inteira, jogando com muita segurança. Eu acredito que nós, no segundo tempo, tenhamos melhorado consideravelmente. Encurtamos um pouco mais o campo, a equipe adversária passou a ter um pouco menos de posse, mas nós ainda precisamos de muito para chegarmos a uma condição onde encontremos aí uma regularidade dentro da própria partida. Bom, ele tinha uma função de uma marcação inicial pelo lado esquerdo, mas ele fugia e entrava por dentro para poder jogar. Que ele fosse mais um homem entre linhas para poder se aproximar do Memphis e do Yuri. Essa era a ideia, para que nós tivéssemos também, da mesma forma, Carrillo do lado oposto, fazendo esse tipo de trabalho, ora por dentro, ora por fora. Nós marcávamos por dentro, provocando uma situação em que a equipe adversária jogasse por fora e a partir daí buscássemos não dar o retorno de bola. Em muitos momentos nós conseguimos, em outros faltou a energia suficiente para podermos ter aquele 2 segundos além daquilo que é necessário, que nós tivemos no final de semana no jogo do Inter e que não conseguimos apresentá-lo no jogo de hoje. Então é assim, eu vejo ele com essa característica, jogando um pouquinho mais solto, não quer dizer que não possa ser também um segundo homem de contenção, jogando com liberdade para poder iniciar essa transição que a equipe apresente, mais ou menos as características do Michael há um tempo atrás aqui mesmo na equipe do Corinthians. Olha, é muito difícil se afirmar qualquer coisa nesse sentido. O que nós temos que ter é a consciência que é um grupo que está sendo montado há um ano praticamente. Ele veio sendo alterado e acrescentando boas peças importantes. É um grupo totalmente formado? Ainda não. Nós temos que ter essa consciência. A grande diferença de algumas equipes do futebol brasileiro é que já possuem um elenco montado, não apenas uma equipe atuando, mas acima de tudo um excelente grupo. Essas equipes elas saem na frente, é natural. Que todas as demais corram atrás, como tem acontecido. Mas é um momento que o Corinthians está passando. Há um ano atrás,
Se olhássemos o elenco, houve uma alteração profunda em relação às peças que nós tínhamos. Hoje já estamos passando por um processo um pouco diferente. Quem sabe até o final desse ano a equipe já chegue numa outra condição, até porque teremos uma janela importante no meio do ano e com certeza todas as equipes estarão se mexendo para melhorarem os seus grupos, os seus plantéis, enfim. Eu acho que é um trabalho contínuo, ele vai sendo melhorado a cada momento para que possamos daqui a pouco, respeitando esses processos e esses movimentos que existam, nós temos aí um elenco também, todo ele confiável e praticamente dentro do mesmo nível. O que nós faremos é trabalharmos com todas as possibilidades que teremos para que possamos melhorar esse grupo que tem capacidade, tem qualidade, precisa naturalmente de uma outra peça, é natural, e que equipe no futebol brasileiro não precise, mas nós temos que ter essa consciência que nós precisamos evoluir. Estamos evoluindo, estamos melhorando, precisamos de mais, com certeza. Por isso que o trabalho tem apenas aí, hoje, praticamente uma semana. Guilherme, quando a gente fala no nível físico, é a recuperação de uma partida para outra. 2 dias e meio, eu garanto para você, é muito difícil um jogador manter o mesmo nível de atuação em 2, 3, 4, então nem se fale, jogos em sequência. Isso talvez seja o maior complicador para todas as equipes do futebol brasileiro. Martins, num esforço excessivo dentro de uma jogada, uma lesão muscular. Então, é para vocês verem. Por quê? Porque jogamos há 2 dias e meio atrás. A recuperação é muito curta. Paralela a tudo isso, nós estamos implantando aquilo que eu penso. Taticamente, o trabalho é diário. Tudo que nós fazemos dentro do centro de treinamento são trabalhos táticos. Eu não me reporto a outro tipo de trabalho que não táticos e bola parada. Ou bolas, né? Porque defensivas e ofensivas. Então, assim, de um modo geral, está sendo implantado aquilo que nós queremos. O desenvolvimento ele é contínuo, mas o principal para mim é ter uma equipe recuperada em campo. Eles não jogaram as semifinais do Campeonato Colombiano agora com a equipe titular porque tinha um jogo dificílimo com a gente. Se nós entrássemos com uma equipe cansada no jogo com o Internacional, talvez não tivéssemos tido o resultado que alcançamos. Tentamos mesclar para essa partida pela importância que ela tinha, mas não alcançamos fisicamente os resultados que gostaríamos. Eu ainda não tenho a posição final sobre o Martínez. O Galvin ainda está entregue ao departamento médico, não iniciou o processo de transição, então ainda é muito cedo para uma avaliação um pouco mais segura e para que tivéssemos assim uma definição de uma possível data de retorno. Acho que já teríamos que tê-lo em campo, ainda não vem acontecendo. Ele está entregue e fazendo os trabalhos naturalmente dentro da academia. Bom, nós temos 4 laterais, Palácio é um deles. Eu conheci um pouco mais os outros 3, por isso que no momento de uma chegada, inclusive expliquei isso ao próprio Palácio, no momento de uma chegada eu vou optar por aqueles que eu já conheço um pouco mais a fundo. Palácio aos poucos eu vou conhecendo, ele vem se entregando em treinamentos, nós estamos observando muito, quem sabe a qualquer momento aí possa ter uma oportunidade. Olha, eu nunca vi futebol com compartimentos separados. Para mim é tudo parte de um único princípio. Nós não encurtamos a lateral de campo, trocar um passe, um cruzamento e assistir história na última linha. Mas nem sempre a última linha de zaga tenha que assumir por completo as responsabilidades de um resultado negativo. Na grande maioria das vezes, os erros eles acontecem, às vezes no ataque, às vezes no meio de campo, e eles acabam estourando no último setor, o que é um fato natural. Chama atenção o número de jogos? Sim, chama. Nós temos que ter um cuidado um pouco maior. Mas eu acredito que nas 2 partidas anteriores, com a equipe totalmente recuperada, muito bem em campo, nós demos uma amostra do que nós possamos realizar. Eu acredito que nós, em pouco tempo, poderemos ter, quem sabe, aí, uma condição um pouco diferente nesse sentido. Olha, é um assunto que eu tenho alinhado diariamente com o Fabinho e assim será até o momento principal da janela, a abertura até o encerramento. Vários nomes são falados, é natural, nós sempre conversamos a todo momento, não ficamos parados e não estamos parados
em nenhuma situação, estamos sempre atentos ao mercado, a tudo que esteja acontecendo. Nós temos uma equipe trabalhando só nesse contexto. É outro jogador que tem uma história muito bonita aqui dentro. Eu acho que todos nós conhecemos, sabemos a capacidade e as qualidades que tem. Não sei se é vontade dele voltar nesse instante, nesse momento. Eu acho que tudo isso também tem que ser avaliado. Mas é natural que é um jogador de muitas qualidades.